A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar falando hoje uma passagem muito importante bíblica, claro, né? Falado em muitas igrejas, né? E também não só ali, mas no dia a dia de muitas pessoas por ser muito conhecido. Muito importante, né? Ver o vídeo até o final, né? Surpreendentemente, né? Temos uma grande revelação. Amém? Vídeo curto, né? Mas de uma profundidade. Antes de tudo, sempre agradecemos a Deus por tudo. Agradecemos a você também que nos acompanha. E lembramos que se não está inscrito, por favor, se inscreva. Isso é importantíssimo para o crescimento da obra. Né? Também poste seu comentário, dê o seu like, né? E compartilhe dentro das suas possibilidades. Amém? Muito obrigado. Vamos então para o Evangelho de Lucas. Tenha sempre com você uma Bíblia, né, que é importantíssimo. Hoje vamos ver o capítulo 21 deste Evangelho, né? Vamos ler 4 versículos, né? 4 versículos, do versículo 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, o 3. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Ela ofertou exatamente tudo que tinha, enquanto que os outros, né, que tinham condições, ofertaram aquilo que lhes sobrava, ou seja, guardaram para si, quem sabe, o melhor. Mas isso é o que todo mundo comenta, né, no âmbito geral, né, destacando especialmente a questão de que a viúva deu tudo o que tinha. Mas nós vamos entrar no contexto da história. Né? Convido-os para que vocês, né, para que nós se ponhamos lá naquela época e tentamos imaginar, né, as coisas como estavam acontecendo de fato. Sejamos empáticos nesse momento com esta viúva. Nós podemos imaginar que esta viúva estava nesta condição de pobreza por ser viúva, porque o texto cita uma viúva pobre e não uma mulher ou uma família pobre, mas sim uma viúva. O que nos entendemos, né, na subjetividade de tudo, no contexto, nós podemos entender que nem sempre as coisas foram como estavam. Até porque naquelas épocas, uma viúva era totalmente desamparada. Quem provia o sustento da família, da casa, era sempre o homem. As mulheres, naquela época de Jesus, naquele contexto social, tinham outras funções, tais como cuidar dos filhos, do alimento, das roupas, da lavoura, quem sabe, coisas que não geravam a renda em si. Então, por ser viúva, estava passando por dificuldade, assim como a grande maioria das viúvas daqueles tempos passavam por estas dificuldades. O texto deixa bem claro, é uma viúva pobre. Então, como nem sempre foi assim, nós entendemos que ela algumas coisas tinha. Não sabemos a dimensão do que ela possuía. Se era uma pessoa que no seu relacionamento familiar, no seu casamento, né, tinha muitas coisas, tinha poucas, ou não tinha nada também. Não sabemos exatamente, mas sabemos que ela tinha certamente mais do que naquele momento que o texto retrata, ela possuía. Então, sendo assim, nós vamos abrir um parênteses para trazer para as nossas realidades. Nós, hoje, todos aqui que estão acompanhando, incluso eu, temos alguma coisa na vida. Uns têm mais, outros têm menos, mas alguma coisa você possui. E é isso que é preciso prestar atenção no momento e valorizar. Por quê? Porque não sabemos o dia de amanhã. A vida amanhã, ela, costumamos dizer, nós não temos como dimensionar o que vai acontecer mesmo ao nosso redor. Circunstâncias adversas, contrárias, até ao nosso próprio convívio diário, social falando,
pode influenciar no dia de amanhã. E o que você tem hoje, você pode amanhã não ter. Então talvez seja o momento de dar valor para aquilo que agora, hoje, você tenha. Por mais que seja pouco perto do que outros têm, por mais que seja pouco perto do que você gostaria de ter, é isso que hoje você tem. Amanhã você pode não ter estas coisas. Isso é o primeiro ponto mais importante de tudo, é nós entendermos e sermos gratos por Deus pelo que temos hoje. Nós temos condições de ter mais sempre, mas se isso for desejo do coração de quem está observando, você tome uma ação, faça com que isso aconteça, sem se sobrepor a nada nem a ninguém, mas pelo caminho correto das coisas, né? Sempre cuidando para que o que tenha não venha a perder. A viúva, talvez por circunstâncias contrárias à sua vontade, estava nessa situação, mas e o que ela tinha? Certamente esta tinha conhecimento das coisas do Senhor. Porque ao ofertar, ofertou tudo o que tinha, por mais que fosse pouco. Por quê? Porque existia uma fé. E é nesta fé que muitas pessoas se baseiam para poder dizer aos demais que é preciso dar muitas coisas que às vezes você nem tem condições de dar. Tem que tomar cuidado. Veja que naqueles tempos, quem andava ali era o próprio Jesus Cristo. A fé que existia naqueles tempos era muito maior num contexto do que hoje existe, porque o mundo cresceu, as pessoas aumentaram, as pregações são imensas, os pregadores são inúmeros e muitos, a grande maioria, quer apenas tirar coisas das pessoas usando a palavra do Senhor. Não era assim naquela época, era de uma proporção muito menor se existia essas intenções, e claro que existia. Mas o fato é, ela tinha sim condições de depositar a fé e dar tudo, porque ela tinha com certeza a certeza absoluta que iria alcançar o que ela de fato precisava para viver. Nós não sabemos o que ela almejava, mas com certeza não eram coisas materiais imensas. Com certeza não eram riquezas e luxúrias, porque a palavra de Deus dá uma ênfase muito grande para essa passagem. Entendemos que ela queria sobrevivência, o básico, do básico, o mínimo para que ela pudesse sobreviver de uma forma digna. Alimento, teto, vestimentas, carinho, paz, conforto, integridade, não se corromper, coisas que nós devemos almejar. Portanto, recapitulando um pouco, preserve, agradeça a Deus pelo que hoje você possui. Amanhã você não sabe o dia de amanhã. Se você quer algo mais, né? E se isso partir do coração, de fato do coração, e não da boca de alguém que quer apenas tirar de você, talvez o pouco que tenha, você doe o que for preciso, mas para quem realmente precisa. Você veja que não é o ato de doar o pouco que fez com que chamasse a atenção de quem estava, né, ali, mas sim o fato de que ela deu tudo, claro, mas o fato da fé que foi depositada naquilo em que ela ofertou. A fé, a certeza da conquista alcançada, não porque alguém pediu que ela doasse, não porque alguém pediu que ela desse, mas porque partiu de dentro o desejo, a chama ardente de doar, de compartilhar. Isso vem de dentro e não de fora. Quando vem de fora, não surte efeito, mas quando vem de dentro, vem do próprio Espírito Santo de Deus o desejo de ofertar. Portanto, aqui, né, nós queremos ressaltar agora nesse final, né, tome cuidado com as palavras que vêm de fora, pedindo. Tome cuidado com isso. Oferte sim as coisas que te ardem dentro do coração para ofertar. Por mais que seja tudo, por mais que seja um pouco, mas que seja o melhor que você pode dar, né? E que seja para o lugar, as pessoas certas. A viúva estava numa situação difícil, mas teve fé. Quem sabe agora, para terminarmos, né, o que esta mulher sofria além do que podemos entender pelo texto, por relembrar, quem sabe, momentos bons da sua vida. Relembrar momentos em família, relembrar quando tinha uma mesa farta, quem sabe, relembrar momentos em que estava alegre, contente, né? E agora, quem sabe, ela não tinha mais estes momentos, e não era nem, quem sabe, por culpa ou responsabilidade dela própria, ela pelas circunstâncias sociais da época. Já pensou hoje, se nós não dermos valor para o que temos,
Amanhã podemos olhar para trás e sentir falta disso. Desse pouco, talvez, que hoje tenhamos, amanhã pode fazer uma falta imensa se nós não tomemos cuidado e sermos principalmente gratos a Deus por tudo que hoje possuímos. Isso é o nosso final, esse é o nosso principal propósito hoje aqui nesta mensagem, que você seja grato pelo que você possui, seja lá o que for, a quantia que for. Almeje ter mais, não é errado, porém vá pelos caminhos corretos, sempre agradecendo passo a passo aquilo que você conquistar, né? E sempre de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se disso, tudo que você tem hoje tem um valor imensurável e às vezes nós não olhamos para isso, porque nossos olhos estão focados no que o outro tem, no que o outro possui, no porquê que eu não tenho, no porquê que eu não possuo, né? Comece agradecendo a Deus, né, pelo que hoje você comeu, pelo que hoje você vestiu, pelo teto que hoje você tem, pelas condições que hoje você conseguiu oferecer a um ente querido seu, ou mesmo receber, né? Mas alguém pode, porventura, dizer: eu nada tenho. Como assim nada você tem? Você tem algo, sim. Você tem ao que agradecer a Deus, nem que seja pelo ar que respiras, porque se respiras, tem vida. E se tens vida, você tem que ter esperança, né? Seja grato, né? Seja grato, amém? E principalmente foque na fé em que ela teve ao doar tudo. Partiu do seu interior. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.